Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei que eu tô sumida, né? Mas, como alguns sabem, a gente passou por uns momentos assim difíceis aqui em casa. A Sofia teve pneumonia, eu em seguida tive uma crise alérgica muito forte e ainda tô fazendo tratamento. Espero controlar tudo em breve, porque não é fácil isso. Então, eu quero agradecer pela paciência e pelo apoio das pessoas que sabiam, né? Que alguns também não sabiam. E eu não esqueci de vocês não, tá bom? Obrigada pela compreensão. E vamos recomeçar. Foi a opção 2 que ganhou, que é a opção para falar como sanar as dívidas. E era a opção que eu tava torcendo para ganhar, porque antes da gente pensar em investir, primeiro a gente tem que organizar toda a nossa vida financeira para ver se a gente tem dinheiro sobrando para investir, para colocar no investimento, numa renda fixa, numa debentures, ações, se você for mais ousado. E vamos lá. Desculpa a bagunça aqui. Isso aqui é a mala da mamãe, que ela já tá arrumando, mamãe já vai embora amanhã. Graças a Deus ela tava aqui no meio dessa confusão toda. Ela me ajudou muito, obrigada, mãe. Só você mesmo. E vamos lá começar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, é que quando a gente está numa situação de endividamento, a gente vai precisar fazer sacrifícios. Essa é a parte mais difícil, na verdade, porque é muito difícil fazer sacrifícios, mas não é impossível. A gente sempre tem que botar na balança na verdade, essa é a chave, né? Pro sacrifício dar resultado, a gente sempre tem que colocar na balança dois fiéis, que é o sacrifício e o equilíbrio. Por isso que o sacrifício, ele tem que ser datado. Quantos meses vai durar esse sacrifício para poder eu sanar todas as minhas dívidas? Para tanto, vocês vão precisar ter organização. Eu listei aqui algumas coisas que a gente vai precisar organizar para poder começar essa luta contra as dívidas. A primeira questão eu já falei, que é a questão de preparar nossa mente, porque a gente vai declarar uma guerra contra os nossos comportamentos, uma guerra como a gente gasta o nosso dinheiro, uma guerra contra o nosso mindset, né, a maneira que a gente pensa. Então, o primeiro ponto é preparação espiritual. Você tem que ter em mente que você vai entrar numa guerra, que é uma guerra contra si mesmo. Segunda coisa, descobrir o tamanho do problema. Eu espero que todos já tenham preenchido a tabela, né? Na verdade, a planilha de orçamento, porque através dela a gente consegue visualizar tudo o que está acontecendo e consegue prever o futuro, literalmente. Você vai saber quanto você vai ter no próximo mês para gastar, para pagar dívida, para investir e etc. Por isso, quem ainda não começou a fazer a planilha de orçamento, eu recomendo que comece, principalmente se você está endividado. Então, organizar o orçamento, ele serve para educar a nossa mente e mudar o nosso comportamento. Como eu disse, ele não é apenas um registro de gastos, ele vai servir que você preveja o futuro. Terceiro passo vai ser classificar as suas prioridades. As dívidas têm prioridade, por exemplo, dívida de escola, dívida de faculdade que você tem que ser prioridade 0. Educação sempre é prioridade. Então você vai dividir em 3 tipos de despesas. Despesas essenciais, que são aquelas que você não tem como cortar, como educação, luz, água. As despesas importantes, aquelas que você não gostaria de cortar, por exemplo, uma TV a cabo. Mas a gente já conversou sobre diminuição do pacote, né? Caso você não assista a todos os canais. E as despesas supérfluas, que é aquela compra que você faz sem necessidade, né? Aquele passeio que você faz no shopping. Ai, adorei aquela blusa, eu tenho que ter aquela blusa. Ai, eu sei, é difícil pra mim também.
Então, o quarto passo ainda faz parte dessa preparação espiritual, que você tem que ter em mente que você vai ter que atacar várias frentes. Você não vai ter que, eu vou economizar na minha luz para pagar as minhas dívidas. Não, você vai ter que economizar em tudo. Então, a quarta dica é simultaneidade. A quinta é negociar com a sua equipe. Quem é a equipe? É a nossa família, né? No caso, pai, mãe, quem for casado, marido, esposa, os filhos. Envolvam as crianças. A gente não tem o hábito, por exemplo, os chefes de família normalmente não têm o hábito de conversar com a esposa e com as crianças sobre a situação financeira da família. Isso é um erro, porque a gente acaba, com o intuito até de proteger e de poupar os filhos, a gente acaba não mostrando a realidade para eles, que o dinheiro é uma coisa finita, que o dinheiro, se ele não for bem administrado, ele acaba. Lembrem que a educação financeira começa dentro de casa. A sexta, tentar, na medida do possível, eliminar as contas parceladas. Sétima dica, economizar luz, água, gás. Tudo que a gente já conversou naquele outro vídeo, né, sobre corte de gastos. A oitava dica é com relação à alimentação. Mas o que isso tem a ver, né? Não sei se vocês já repararam que às vezes a gente faz muita comida em casa e acaba jogando fora, né? Isso é gasto de dinheiro também. Então, repense a questão de quantidade, repense quantas vezes você come fora por semana, se não compensa você fazer comida em casa e levar uma marmita. Eu sempre gostei muito de marmitar. Quando eu fazia faculdade, eu levava uma lancheira, basicamente, que o meu horário era muito apertado, então eu já andava com a minha comida, e isso me fez economizar bastante. Já vai terminar as dicas, eu prometo. A nona dica é comprar apenas o necessário. Toda vez que você for no shopping, fazer um passeio, pense bem, eu preciso mesmo daquela calça, eu preciso mesmo daquela blusa, o que eu faço? De vez em quando, eu tô dando uma olhada em sites de moda. A Fernanda vai poder falar melhor sobre isso. E, nossa, Alicia, mas que coisa supérflua, né? O que isso vai me acrescentar? Porque com isso você vai aprender como as coisas combinam. Então você já vai pensar, eu tenho determinada calça em casa e eu tô precisando de uma blusa. Aí você vai chegar lá no shopping ou onde você faça a compra e já vai pensar naquele tipo de blusa que vai combinar com aquela calça. Parece besteira, mas não é. E o 10º é ser criativo com lazer. Não precisa você pegar um cinema todo fim de semana, principalmente se você estiver endividado. E há vários tipos de lazer que você não precisa gastar muito. Envolvam as crianças também nisso. As crianças adoram contribuir. Proponham, mais uma dica, proponham para as crianças que isso faz parte de uma grande brincadeira e que no final vai ter um prêmio. E é importante ter esse prêmio no final. Digamos, você estipulou que você vai ter 5 meses para saldar aquela dívida. A dívida que você tem. Você parcelou, você conseguiu negociar. Uma coisa muito importante também, tentar negociar com seus credores. Algumas pessoas já me procuraram no privado para falar sobre essa questão das dívidas. E algumas pessoas já conseguiram negociar com os credores para baixar a quantidade de juros. Isso é importante também. E no final você pode envolver as crianças, explicar tudo, que você parcelou a dívida, que o parcelamento vai levar 3, 4 meses e que no 5º mês vocês vão sair para fazer um jantar, para comemorar, para a família se divertir, para fazer uma pequena viagem, um pequeno passeio, porque a gente tem que ter uma recompensa no final. Por fim, eu queria fazer uma recapitulação e deixar mais 3 passinhos fundamentais, que vai ser corte de gastos,
tentar fazer esses cortes de gastos de acordo com essas dicas que eu já passei para vocês. Tentar fazer, achar uma forma de aumentar a renda. A gente já conversou em outros vídeos também sobre isso, de você tentar empreender de alguma forma. Você pode pesquisar sobre isso, na internet tem várias ideias, o Instagram tá cheio de coisa também bem legais. E vender o que não precisa também, tá cheio de lojinha no Instagram de desapego. Vocês podem também pensar em estudar sobre minimalismo, desapego, tudo isso ajuda para que a gente tenha uma vida mais equilibrada. Bem, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, para não alongar muito o vídeo, e eu tô muito feliz com a volta. Se vocês quiserem que eu desenvolva mais um pouco um dos assuntos, me falem no grupo, porque o próximo vídeo finalmente vai ser sobre investimentos. Mas eu vou dizer, vai ser um vídeo chato, porque vai ser um vídeo cheio de conceitos. Mas depois que vocês dominarem tudo, vocês vão adorar, eu prometo, tá bom? Eu vou tentar postar o próximo vídeo semana que vem. Beijo, fiquem com Deus.